Opa, cheguei, hein? Estou no paraíso. Que abundância, meu irmão! Pois é, com esta frase aí de uma das canções de El Chan, que foram cantadas aí por milhares de vozes na década de 90 e até hoje, estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube, porque não tinha jeito de começar de outra forma, né? Os nossos times mineiros mandaram bem na Copa do Brasil, também no Brasileiro aí, tirando o América, né, que dá aquela rateada ali, mas com essa boa fase não tinha jeito de começar o nosso querido Hoje em Dia de outra forma. E para fazer esse programa com você e comigo aqui, eu tenho os meus parceiros de bancada, do lado de cá, do meu lado direito, o nosso querido Michael. E aí, Michael, beleza? Beleza. Firme e forte? Gostou das apresentações? Demais, demais. É isso aí. E descansado depois de umas férias? Mentira. Só de uma folga merecida, Leque. E aí, Leque, beleza? Beleza? Descansou? Não, tranquilo, agora que eu tô mais relaxado. Tô um pouquinho mais relaxado, igual o América ficou um pouquinho mais relaxado depois dessa vitória na quarta-feira. Ave Maria, o Coelhão mandou bem, só que antes teve aquela pisada na bola, né, contra o Cruzeiro, porque poderia ser um empate ou pelo menos um joguinho melhor. Nós vamos começar a falar disso também, mas antes, quem tá aqui também dando essa moral e esse suporte todo pra gente é o nosso Luca, que tá ali, ó. Ele vai botar um QR Code aqui na tela pra você, porque, como você já sabe, o nosso Hoje Esporte Clube tem parceria aqui com a TV Promove, né? E por falar nas faculdades Kennedy e Promove, tá rolando aquela inscrição pro vestibular deste ano, viu? Acesse esse QR Code que você vai ter todas as informações para escolher o melhor curso, a melhor opção, seja ela virtual, online, 100% ou presencial. Vai estar tudo aqui nesse QR Code aqui para você escolher, tá bom? Faz isso aí, que eu vou te falar, vai ser bom para o seu bolso e para a sua formação, porque curso tem a vontade, tem a rodo. E para você se tornar uma pessoa melhor e ter um futuro bem encaminhado, nada melhor do que estar aqui na Faculdade Kennedy ou Promove. E falando do Promove, eu vou começar batendo um papo aqui com o nosso querido Michael sobre o nosso galão, porque o Michael também é aqui, ó, da TV Promove, viu? Dando essa moral pra gente. Além de ficar atrás das câmeras, o homem também conhece muito de futebol. Ô, Michael, tivemos o Galo. Vamos começar falando do Galo, hein, moçada? Tivemos o Galo aí. O Kudê tinha falado que não tinha muito daquela história de não, eu vou trocar time, eu vou substituir. Mas foi ele manter praticamente o time em 3 jogos, que vieram 3 vitórias, principalmente essas duas, né? Inter, pelo Brasileiro, e depois na Copa do Brasil, outro 2-0 contra o Corinthians, repetindo o placar e sem tomar gol. Será que o homem achou o time? Com certeza. Primeiramente, agradecendo aqui mais uma oportunidade de estar aqui no programa Hoje Esporte Clube. Agradecendo também a presença do nosso querido Leque, que está engrandecendo o nosso programa. E falando do Atlético, o Galo finalmente parece que achou o caminho certo, né? Entrou nos trilhos, começou a converter a famosa volúpia, né? Que o nosso querido Kudê sempre destacou nas coletivas. E o time agora vai achando a confiança, vai achando o padrão de jogo e o Atlético só tem a crescer daqui pra frente. Então, mas aí ele vira e fala, não, porque vou substituir, tem que trocar, a galera não pode jogar muito tempo não, porque senão vai desgastar. Aí chega o Hulk, chega outro, chega mais um, que vira e fala assim, não, olha, eu se fosse o Kudê, tipo quando você dá aquela, né, se fosse eu, manteria um time. Foi ele manter que gol pelo menos não toma, né, isso aí não aconteceu, ficar 3 jogos sem tomar gol. Hein, Leque? A defesa, será que sem o Lemos, que é o cara que tá fazendo um bom campeonato, que chegou e estreou bem, mas com o Natan e o Gênesis, será que é o que chegou? Então, foi curioso, né, o Atlético ter acertado a defesa justamente com a saída do Lemos, que vinha sendo o melhor defensor do time. Os laterais, a gente já falou que inúmeras vezes que nenhum dos que jogavam estava dando certo. O Gemerson oscilava, fazia uma partida muito boas, outras nem tanto. E o Lemos era o grande destaque. Aí ele acabou tendo que sair, o Kudê mudou, o Nathan Silva, que era o mais criticado de todos, entrou. E essa defesa ficou mais certinha agora, né? Tem que ver como é que vai ser para essa sequência agora. Eu acredito que ele até vai voltar com o Lemos, até porque ele vinha sendo
o melhor zagueiro do time. Então, mas assim, como eu falei, é curioso ter acertado justamente sem o melhor jogador, né? Acho até difícil da gente conseguir explicar isso, que, pô, como que tira o melhor jogador do time, do time não, da zaga, e a zaga começa a jogar melhor ainda. Mas vamos ver, né? Apesar dele ter mantido o time, ele tem feito muitas alterações de um tempo pra cá, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 2 laterais, já jogou com o Mariano fazendo zagueiro também. Então, eu acho que mesmo ele tendo mantido a base do time nessas últimas rodadas, eu acho que ele vai começar a mudar um pouco mais daqui pra frente. Ele pode até chegar a mudar, mas eu acho que não vai ser tão radical igual ele já fez em outras formas, né? Porque, por exemplo, esse jogo contra o Corinthians, eu trabalhei nesse jogo, o Atlético simplesmente amassou, que é a palavra que dá moda aí, amassar, né? Amassou o Corinthians, os caras não viram a cor da bola, essa que é a verdade. O Luxemburgo, tinha hora que ele olhava assim pra tela, punha a mão assim, ó, barriguinha dele é menor do que a minha, mas apoiava aqui assim, ó, ficava olhando assim, tipo assim, eu vou fazer o quê? Não tinha o que fazer. O ritmo que o Atlético impôs, empurrado pela torcida, mais de 48 mil, se eu não me engano, nessa Copa do Brasil aí, no Mineirão. Isso. Os caras empurrados pela torcida aí era bola daqui, bola dali, vira daqui, vira daqui. Claro que no primeiro tempo faltou o principal, que era acertar o pé. Não acertou o pé, criou chance, mas não acertou o pé. Aí chega na segunda etapa, o lado direito ali, papai, ali virou avenida, ó, 2, pá, e o Rubens, cruzamento do Hulk, o Rubens, ó, só virou e falou assim, vai Paulinho, faz Paulinho, O Rubens também acertou e fazendo dois bons jogos, vamos chamar assim, foi contra o Inter e contra o Corinthians, né? Hein, Maicon? Exatamente. Só voltando um pouquinho na questão da defesa, curiosamente a defesa começou a se acertar quando o Nathan Silva começou a jogar. Eu acho que a torcida do Atlético, às vezes, pega muito pesado com o Nathan Silva, né? Porque nós estamos falando de um zagueiro campeão brasileiro, a melhor defesa do campeonato foi com ele e com o Júnior Alonso. Verdade. Né? Então, eu acho que o Nathan Silva, ele é um excelente jogador, né? E essa boa fase da defesa do Atlético talvez passe por ele nesse time titular do Galo, né? Mas falando do Rubens e desse volume de jogo do Atlético, o Rubens fez o que ele sabe fazer, né? Que é jogar do meio para frente ali. Eu particularmente anseio muito pro Rubens jogar na posição dele como meio atacante. Mas aí é que tá, ele virou e colocou que ele já se sente como um lateral. Será que ele volta pro meio? Eu acho muito difícil. Se ele declarou isso, talvez ele já esteja pensando isso para a carreira dele daqui para frente. Eu acho que ele está pensando também em seleção brasileira. Lembra, Leque, de uma das matérias antigas que a gente fez? Foi até uma coletiva que ele deu. Alguém perguntou para ele, falou: essa ideia de passar pela lateral visando também uma possibilidade lá na frente da seleção, porque não tem lateral esquerdo para a seleção. Mas eu acho que se ele estiver pensando nisso, sem chance, né? Porque ele não pega acho, dois jogos. Pensa no pré-olímpico, né? Nas Olimpíadas. Pré-olímpico tem que ser menino. Mas você não é o time mais novo? Sim, mas você pode pincelar aí os jogos que ele foi bem de lateral, né? Então, aí a gente tem 3 jogadores hoje considerados titulares. A gente tem o Pavon na direita, o Zarate e o Johan. O Zarate joga mais centralizado, o Johan pela esquerda nesses últimos jogos, mas eles podem revezar ali. E aí você tem sobrando, vamos dizer assim, né, na reserva, Edenilson e Patrick, e aí o Rubens entraria nessa posição também. Eu acho que seria importante para ele jogar. Quando ele era da base, ele recebeu muitos elogios do Alex. Tá? Sim, verdade. Ídolo do Cruzeiro, jogando na posição dele. Então, assim, talvez realmente seja interessante, até porque o Atlético não tem muitas opções. Às vezes, principalmente, e o Arana voltando agora, talvez quando o Arana voltar ele vai perder mais espaço ainda. Então, talvez seja melhor já começar a utilizar ele mais no meio, porque aí com o Arana de volta você tem Arana e Dodô, que são laterais esquerdos, e aí você já vai estar utilizando o Rubens na posição de meio, onde ele pode jogar do meio para frente na temporada. Então, mas aí eu vou lançar uma aqui para você, Marco. Nós estamos falando de 6 caras para 3 posições, sendo que nós estamos falando de 2 reservas que não... Nós estamos falando de Patrick e Edenilson, certo? Que não estão entre os titulares que a gente está falando aqui.
com o Rubens correndo atrás desses dois caras. Ou seja, o Kudê ele pode olhar o banco e falar assim, eu tenho Patrick, tenho Edenilson e tenho o Rubens. Ele, até para gestão de grupo, pega um Patrick ou um Edenilson, põe de titular e deixa o Rubens. Vai deixando ele de escanteio. Não seria melhor, então, para ele jogar na posição dele, emprestar? Olha, Paulo, acredito que ainda não, né? Eu acho que vale essa tentativa, até porque a temporada é longa, o Atlético disputa 3 grandes campeonatos. Recentemente, eu acho que foi contra o Alianza Lima, o Galo tinha 7 jogadores no banco de reservas, né? Então, assim, uma hora o Rubens vai jogar lá na frente. Mas aí você deixar seu ativo parado. Vai entrar, jogo hoje. Vai jogar hoje contra o Comercial lá do nosso querido Barreiro. Sim. Jogou hoje? Aí ele vai escolher Edenilson Patrick. Na quarta-feira, vai jogar contra o time do Milionários, lá do nosso querido Barreiro. Sim. Faz o quê? O Rubens vai ficar no banco porque ele vai escolher ou Edenilson ou Patrick. Aí passa um mês, ele vai fazer um jogo. Você deixar um ativo parado assim, não é pior, não? Pela forma que o Kudê vem mudando o time, eu acho que ele vai jogar praticamente toda semana. Porque o Atlético está fazendo 3 jogos por semana. E aí, pela forma que o Kudê muda o time, fora que o Rubens, ele tem, quando ele joga no meio, ele vai ter características diferentes do Edenilson e do Patrick. Ele vai puxar, abrir pra ponta. Ele é um jogador que vai criar mais. Então, o Patrick e o Edenilson são jogadores que destroem mais para depois levar a bola. E o Rubens seria esse jogador que receberia a bola. Talvez na posição do que o Johan tá fazendo hoje. Então, assim, eu acho que mesmo sendo mais opções, eu acho que ele jogaria, assim, praticamente toda semana, até por esse calendário extenso que o Atlético tem e a forma como o Kudê tá gerindo o time, né? E foi até uma coisa que o Hulk brincou, eu esqueci a palavra que ele falou agora, mas eu acho que é malandro, ele chamou o Kudê de malandro, porque... eu acho que foi malandro mesmo. Ele falou, o Kudê é muito malandro, porque tá todo mundo jogando, então tá todo mundo feliz, não tá todo mundo triste. Por mais que eu tenha, isso aí ele não falou, mas deixou subentendido, que por mais que eu tenha falado que é importante ter uma sequência, ao mesmo tempo é importante isso que o Kudê tá fazendo, porque todo mundo tá jogando. É a gestão de grupo. Exatamente. Então eu acho que nesse caso do Rubens, por exemplo, se ele fosse deslocado pro meio, eu acho que ele também entraria nessa rotação que já tá acontecendo. Lembrando que até já não tem o Pedrinho, né, que provavelmente só... Se vai ter que negociar com o Shakhtar um novo empréstimo, o Rodrigo Caetano falou ontem. E tem que recuperar, vai recuperar a forma física. Mas assim, o Rodrigo Caetano falou ontem em entrevista a 98 que se depender do Atlético e dele, o Pedrinho fica com um novo empréstimo, que é a única forma que o Atlético tem de manter o Pedrinho é um empréstimo, não tem condição de comprar ele. E ele falou que seria importante porque é um jogador que o clube já conhece, já tem tudo sobre ele, e aí deixar o Pedrinho ir para depois tentar trazer um outro jogador, um novo jogador, talvez perca esse jogador por 6 meses, vamos dizer assim, que seria esse período que o Pedrinho, essa volta que o Pedrinho teria depois dessa lesão. E lembrando disso que o Marco falou também, né, o elenco curto. Exatamente, né, o jogo com a Alianza foi o recorte, né, que a gente pode fazer para fazer as seguintes análises. Eu acredito que o Rubens tem que ficar e tem que voltar para a posição dele. Viu? Então vamos projetar o seguinte, você vai ficar por dentro de tudo isso que a gente está falando também, porque também dá a matéria bem legal, então você acessa o nosso hojeemdia.com.br, barrinha de esporte, vai lá na abinha do Atlético, todas as informações, esse debate que a gente está fazendo, dá para construir uma materinha bem legal também, Leque, dá para a gente pensar isso para fazer. E vamos projetar então esse Atlético para o confronto deste final de semana. Porque tem final de semana e na terça-feira já tem a Libertadores que, querendo ou não, é a hora de vencer o Atlético Paranaense, que é o adversário, para conseguir, dependendo do resultado dos outros dois, do Alianza e do Libertad, um empate e até mesmo dependendo de combinação de resultado aí, o Atlético assume o segundo lugar, que é onde deixa na linha ali de corte para a próxima fase. Pensando nesse final de semana, quem o Kudê manda para campo, hein, Leque? Eu acho que ele vai mudar mais do que mudou nos últimos jogos, né? Mas isso por causa da Libertadores?
Também. Eu acho que tem um negócio geral, tem a sequência, né? Se a gente pegar do Inter pro Corinthians, ele fez uma mudança, que foi a volta do Hulk. Sendo que o Hulk entrou no segundo tempo contra o Inter, né? Sim. E até deu, passinho pro segundo gol. E o cara entrou e já salvou. Mas assim, pra esse jogo agora contra o Coritiba, eu acho que vai mudar um pouco mais. Até assim, por mais que seja fora de casa, é teoricamente um adversário mais tranquilo. Não é um adversário que briga com o Atlético nunca na tabela, nunca. Até nunca. o Coritiba hoje tem 2 pontos só, não vence, eu tava olhando, não vence há quase 3 meses. E tá sem o Alepzão lá, o Alep que é o melhor jogador deles, então assim... Envolvido com o lance da penalidade máxima, da operação penalidade máxima que a gente falou no programa passado. Exatamente. Perderam um grande nome pro ataque, ou seja... Então, assim, eu acho que ele até vai mudar um pouco mais. Talvez o próprio Lemos, que a gente já comentou que volte. Talvez ele tire... Pode voltar até para ter ritmo para terça-feira. Exatamente. Talvez ele tire até o Pavon, que vem na sequência muito boa, mas ao mesmo tempo ele vem jogando muitos minutos. Então pode já estar um pouco mais desgastado. O Zarate é um jogador que historicamente sofre muito fisicamente, então talvez ele não jogue. Então, assim, o Otávio talvez volte, não sei se já volta para ser titular, mas o Batalha tá numa sequência. O Batalha... Até por não ter ninguém na posição dele, então só pode ser o Batalha, não tem outro jogador. Então o Otávio talvez voltando também já ganhe uma chance. Então eu acho que ele vai mexer um pouco mais do que mexeu nesses últimos jogos. Você acha que dá para mexer também no ataque? Voltar com o Vargas. Vargas, você assistiu o programa, hein, pai? Tomou aquele banhozinho, aquele salzinho, fez aquela oraçãozinha... Foi lá e lacatica, e tuf, guardou. Só que não precisa te falar que não tá nem aí pra torcida. Aí não, né, pai? Não tá nem aí pra torcida, é ela que paga. Ela ajuda a pagar seu dinheirinho que você ganha pouco aí, pouquinho no mês. É ela que tá ali, é ela que canta seu nome, é ela que te empurra, é ela que te ajuda a fazer. Quando você tá lá, cabisbaixo, vai e te joga pra cima. Então... Dá uma moral pra torcida aí, né, pai? Não começa, não importa. Importa sim. Importa sim, tem que importar. E eu acho que dá pra jogar. Não dá pra jogar com ele lá em Curitiba? Com certeza. E além dessas mudanças, né, que o Leclerc colocou aí, eu pouparia o Hulk também. Porque eu acho que o jogo de terça-feira vai ser um jogo duro contra o Atlético Paranaense. O Hulk, ele já tem apresentado um certo desgaste, um cansaço. Por isso foi até poupado no jogo contra o Internacional. E dessa sequência que vem daqui para frente, talvez seja o jogo mais fácil, teoricamente, com todo respeito a Curitiba, porque depois tem Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, só jogo complicado. Só pedreira. Então talvez seja a hora aí de dar uma segurada no Hulk também. E tem que lembrar também, tem que pensar também que tem que segurar os caras, porque além do desgaste, o nosso querido gramado do Mineirão... Tá aquela lástima, né? E terça-feira vai estar muito pior. E terça-feira vai estar pior, porque vai ter show nesse fim de semana lá no dedo do gramado, vai estar abarrotado, porque é showzão, vai estar abarrotado. Não dá para recuperar um gramado de 24 horas? Pouco mais de 24 horas? O Cruzeiro não vai poder jogar na segunda, porque ainda vai ter estrutura. Então, assim, acredito que tirar todas as estruturas vai ser na segunda... Pra reorganizar o gramado. E aí vai ser pouco tempo até ele... E contra o Corinthians, os caras já tinham reclamado no jogo do Inter. Foi contra o Corinthians, os caras voltaram. O Hulk foi um também que falou que torce pro gramado estar em melhor condição, mas a gente sabe que não dá, pô. Já multou o Atlético. Já multou, já tirou o jogo de lá uma vez. Dessa vez não tiraram, porque os ingressos estão sendo vendidos. Acessa lá o nosso hojeemdia.com.br, que a gente colocou todas as informações da venda desse jogo e promete ter 50 mil, hein? Casa cheia para terça-feira, hein? Casa cheia. Só que com um gramado. A casa vai estar bonita, lotada, com aquele piso lá que, pelo amor de Deus, hein? Ave Maria. É uma situação lamentável, né, Paulo? Total. A gente tem a América em 3 competições, o Atlético em 3 competições em momentos decisivos, o Cruzeiro em boa fase de encher estádio, mas não tem estádio. Não tem grama para jogar. Nossa cidade, igual Belo Horizonte, com 2 palcos do futebol brasileiro, não estão em condições de jogo. E palcos de Copas do Mundo. De Copa do Mundo. Nós estamos falando do Independência lá de 50 e estamos falando do Mineirão de 2014. Pô, estádio de Copa do Mundo. E a gente está agora tendo que ficar toda vez aqui reclamando de grama. De grama.
os caras jogar bola. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos ver se terça-feira os caras vai jogar aquela areinha, vai pintar, que é o basicão, né? Para poder segurar, mas que pelo menos a bola consiga rolar e o Atlético consiga passar o trator em cima do Furacão para poder chegar nessa segunda posição da Libertadores, porque a primeira não tem como tirar, que é do Atlético Paranaense, que já está com 9 pontos. O Atlético ganhando vai para 7 pontos. Então, não tem como. E o detalhe é que não pode nem pensar em outra coisa a não ser ganhar, né? Até porque é o último jogo do Atlético em Em casa. casa, nessa Então, chave. assim, é de suma importância vencer, porque depois o Atlético faz 2 jogos fora. Por mais que justamente o Atlético Paranaense seja o time mais difícil, então, teoricamente, os outros 2 jogos são mais fáceis não, são menos difíceis, né? Porque Libertadores é difícil. Libertadores a não ser que você pegue uns timezinhos aí. Você pega aqueles carinha lá da Bolívia lá. O carinha lá da Bolívia que não sabe nem o que é Libertadores. Aí é jogo fácil, mas nesse grupo que o Atlético tá hoje tem o Atlético Paranaense que é o mais difícil e os outros jogos menos difíceis. Então o Atlético tem que fazer esse dever de casa terça-feira para não correr mais risco ainda do que já tem corrido na Copa Libertadores. Então é isso, ó. Todas essas informações do final de semana contra o Curitiba, que também é para chegar lá, independente se é com o Hulk preservado, igual o Mike falou aqui, se é com o Hulk ou com o Paulinho ou com quem for, é para passar o trator também, hein? Com todo respeito. A gente respeita, mas é aquele respeito que a gente sabe que, igual uma vez, não lembro qual jogador que eu ouvi, que virou e falou assim, treinador também, até o nosso querido Fluminense lá, o Fernando Diniz, cabeça até viajou, que foi lá na década de sei lá o quê. Ele virou, não só ele, mas outros também viram e falam, o maior respeito que você tem pelo adversário é como? Fazendo gol. Se os caras não estão no seu nível hoje, vai lá e empurra a bolinha pra dentro da casinha e vai, filho. É 10, é 18, é 20, é o que for. Então o Atlético tem que chegar em Curitiba, se impor, igual fez aqui nesses 2 últimos jogos, ganha esse jogo, continua no topo da tabela, que é onde tem que estar sempre brigando, e depois vem com tranquilidade para jogar na terça-feira a Copa Libertadores, tá certo? Passando a régua então do Atlético, vamos dar pro América, porque o América também tem competição internacional continental. Eu acho continental mais bonito que internacional. Pela Sul-Americana, só que antes, vamos voltar 2 casas antes. A primeira, lembra que eu te falei, né? No programa passado. A primeira no Clássico. Cruzeiro e América. Programa passado, o que a gente falou? O América prega no segundo tempo. Ale, Juninho, Benício, ninguém marca. Aí o que o nosso querido Mancini vai e faz? Manda os caras. Segundo tempo. O Aloysio perdeu no primeiro tempo o gol. Isso e aquilo. Beleza. É do jogo, é clássico. Você vai, bola vai bater na trave, isso e aquilo. Só que no segundo tempo você tem que continuar competindo. E não aconteceu. Pregou. E cadê os meninos? Os meninos estavam lá esperando a oportunidade. Não colocou, foi para a coletiva. E eu, se fosse... É por isso que tem hora que às vezes a gente tem que ser meio cabeça fria, né? Se eu sou diretor, acabou aquele jogo ali, 4-0 no Clássico. Mancini, obrigado, você entrou para a história. Mas não dá mais não, filho. Dá mais não. O time não tá rendendo, você não achou solução, porque você tem que achar. Você tá pago para ir para arrumar a solução. Não achou, filhão? Pegava o boné. Diretoria do América, como sempre, é mais tranquila, foi lá, segurou e deixou o cara. E aí, Maicon? O que você pensaria depois daquele clássico, meu filho? Olha, Paulo, é difícil porque a gente vê 2 Américas na temporada. A gente falou disso também, né? A gente viu o América das Copas e o América do Campeonato Brasileiro, que é um América horroroso. Né? Tem a pior defesa do campeonato, 1 ponto em 15. Não, pior de tudo. Eu não lembro nem se o Ipatinga foi tão pior que o América no início do Brasileirão, porque minha cabeça agora, eu não vou ter agora os números aqui, mas eu não lembro se o Ipatinga começou tão mal quanto o América, hein? Realmente, o Ipatinga e o América de Natal também. E o América de Natal também, eu tô puxando mais sardinha pro nosso lado aqui, só pra ficar dentro de casa. Nem isso eu lembro.
Pois é, e tem Fortaleza e Botafogo, né? Então, assim, é a situação muito difícil. Lembra um pouco o Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Sim, bem Terminou lembrado. o primeiro turno na Bem zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense, né, que foi semifinalista da Sul-Americana, mas caiu. Verdade. Olha, eu não queria estar na pele da diretoria do América neste momento, porque é uma situação difícil. Como é que você manda um cara que está bem na Copa do Brasil E na na Sul-Americana? Sul-Americana embora, né, por uma competição? Então é uma situação bem complicada. Mas será que não foi também, Leque? Será que a sorte do Mancini e a sorte do América não foi ter encarado o Inter? Porque o Inter também tá aí, ó, a trancos e barrancos, chegou lá, perdendo, depois que perdeu pro América, a torcida foi protestar. Então será que a sorte não foi? A sorte não caminhou junto com a competência do Mancini? Porque colocou um outro time em campo também para jogar contra o Inter. Será que isso também não ajudou a baixar e talvez ele encontrar uma solução para esse meio campo? Porque o menino Breno é bom, já tinha falado dele aqui, que é da base, é bom. No ataque tem possibilidade de você colocar velocidade. O o Renato é bom, ele é rápido. Então, na defesa, o Wanderson, de repente, não é a solução para tentar fugir desse lenga-lenga que estava tão ruim com o Ricardo Silva. Será que não chegou, Leque, que abriu os olhos, os céus, os deuses do futebol, se ainda existem, eles não baixaram lá no Mancini e falaram, meu filho, troca todo mundo, até Cavicchioli? Eu acho que assim, quando você tá numa fase ruim, é bom você encontrar alguém pelo menos tão ruim quanto você, né? E aí você tem. É bom e é ruim, né? Porque se você ganha desse tão ruim quanto você, é bom. Mas se você perde desse tão ruim quanto você, é pior ainda, né? Só que o América deu sorte aí de ter conseguido vencer o Inter, que também tá numa fase horrível. Inclusive, eu fiquei até surpreso que o Mano não caiu depois desse jogo. Eu também. Porque assim, teoricamente não. Foram as reservas do América, apesar de que na coletiva o Mancini falou, olha, não é um time alternativo. É um time que, apesar de que eu mudei todo mundo, é um time que eu realmente percebi que precisava mudar, precisava de um ânimo diferente, os jogadores estavam sobrecarregados. Ele falou que os jogadores estavam visivelmente abatidos, visivelmente, emocionalmente abatidos. Então ele realmente falou, preciso mudar, e no fim das contas ele mudou todo mundo. O único que ele deixou foi o Marcinho, que tinha porque também não tem clássico, outro, né? Porque não tem lateral direito. Né? Arthur já foi embora. Arthur da seleção, o Nino fez o que fez. Com a questão das apostas, né? Então só tem o Marcinho mesmo. Então assim, mas só voltando um pouquinho nessa do Brasileirão, até tinha comentado com você que eu falei, pô, o América pontuou no único jogo que o América jogou mal. Verdade. Porque assim, não que o América tenha sido espetacular nos outros jogos que ele perdeu, mas o América jogou para pelo menos empatar os jogos que ele tomou 3-0, tomou 4-0 contra o Cruzeiro mesmo. A gente comentou, o América podia ter empatado no fim do primeiro tempo, podia ter virado no início do segundo e no fim da semana tomou 4-0 contra o Santos. Tomou 3-2, assim, podia ter ganhado também. Tava com a bola, o jogo na mão. Exato. E aí o único ponto que o América conquistou foi no jogo que ele jogou mal, que foi contra o Bragantino, que empatou em 2-2. E que o Mancini ainda virou e falou que depois, né, que ele já tinha colocado a culpa no emocional, por causa ter tirado o Marlon, o Nino e tudo mais da operação penalidade máxima, depois ele vira na coletiva e fala assim, acho que foi até na do Clássico, não, porque ali aquele jogo a gente podia ter perdido mesmo, a gente, pôs a culpa lá, disfarçou, só que depois veio a realidade veio à tona, né? Porque tinha jogado mal. Não, e assim, é até difícil explicar, né? Pô, como é que você fala que um time é o pior time do campeonato em desempenho, é a pior defesa e pontuou no único jogo que jogou mal, sendo que jogou bem nos outros e no que jogou bem tomou goleado. Como é que você explica isso? Então, assim, eu acho que esse jogo contra o Inter agora foi muito importante, até por mudar. O Mancini falou na coletiva depois do jogo também que ele tinha pensado em usar esse time que ele usou contra o Inter e depois no jogo do sábado agora contra o Fortaleza ele ia voltar o time considerado titular. Só que aí ele falou, pô, jogaram tão bem que é muito provável que eu vá mesclar, porque realmente era algo assim, depois eu entrei nos comentários do post de vitória, de fim de jogo, e os comentários eram, foi só tirar o Ale e o Juninho que o time parou de ter um buraco, foi só tirar não sei quem que o time começou a correr mais. E aí realmente
você vê que os jogadores estavam desgastados de todos os níveis, tanto Sim. fisicamente quanto emocionalmente. Então foi uma vitória importante e até citando novamente o que o Mancini falou, ele fala que o América ele não perdeu os jogadores que ele não utilizou. Ele ganhou os jogadores que ele passou a utilizar contra o Inter. Então, assim, eu acho que é realmente pensar por esse lado e tentar fazer uma mescla agora do time que era considerado titular com o time que jogou contra o Inter e conseguiu vencer com esses dois pênaltizinhos no final. Mas aí a minha pergunta é, por que demorou tanto? Pra que cabeça dura? Por que demorou tanto para enxergar que ele poderia sim usar os meninos que foram vice-campeões da Copa São Paulo contra um Palmeiras? O América, ele não tem o que os outros grandes clubes têm, que é dinheiro. Não, a questão da também, pressão. Né? Também, torcida, né? Porque dinheiro também não tem. Isso é uma, como se diz, a diretoria faz milagre, né? Muito. E isso aí a gente não pode tirar mérito não, viu? Os caras lá trabalham, o bastidor do América, só que tem um detalhe, só te cortando antes de você completar isso aí, porque na entrevista do Mancini também, ele foi perguntado sobre a montagem do elenco. Sim. Aí foi onde ele virou e falou também, que sentou com o Salum na época, e pode ter sido sim uma falha para poder montar, porque não levar em conta as competições que o América ia ter. 3, se a gente pensar pesado, Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Não pensaram nisso para formar um elenco que formou. Exatamente. E a situação só veio à tona quando os resultados ruins aparecem, né? Mas voltando a essa questão de usar os garotos da base, o América tem que aproveitar essa questão de não ter a pressão que os grandes clubes têm. Mas é uma questão cultural no Brasil, né? A garotada da base só é acionada na hora que o bicho tá pegando. Quantas vezes que isso já aconteceu no Atlético? É verdade. Né? Ali em 2008, 2009, tava na zona de rebaixamento, a garotada ia lá e salvava o time. Né? Então isso é muito cultural do futebol brasileiro, mas é uma coisa que tem que mudar, né, Paulo? Principalmente sabendo que você não tem grana. E sabendo que você tem não uma vai base ter grana. muito produtiva, E tem uma né? base que tá... Vice-campeão de Exatamente. Copa Agora, São Paulo. Mesmo se você contratar, você só vai poder usar do meio do ano pra frente. Só né? depois Então, da assim, janela de julho, que abre, acho que dia 3 de julho, Se né? você tá precisando mudar igual o América tava precisando, então realmente tinha que olhar pra base até por ter bons valores, né? Uma pena o Adson ter machucado, eu acho que assim, pelo que eu já vi, de longe ele é o melhor dessa base. Tem o Breno, que é muito bom jogador, o Renato Marques, muito bom jogador também, mas eu acho que o Adson era muito esse diferencial. Porque o Adson ele já estava inserido no grupo. Também. Ele E já, assim, em janeiro, quando acabou a Copa, ele foi inserido no principal. Ele começou a trabalhar mais tempo com o principal. Então aí você já começa a entender filosofia. Os caras estão... Joga, vai, sobe, volta, para. Vai, volta, sobe, para. Isso também afeta. Por isso que o Adson... E porque ele tem bola, ele tem. O Adson, assim que ele recuperar... É muito bom jogador. Então, assim, eu acho que a vitória, assim, ela é inegociável. Eu acho que nem um empatezinho... Eu acho que tem que ser... Mesmo que seja uma vitória igual foi contra o Inter, que foi um pênalti nos 47 minutos, de qualquer jeito. Eu acho que a América tem que ganhar de qualquer jeito. Porque se não ganhar, você pensa... Hoje eu até escrevi sobre... Vai sair amanhã essa matéria... você pensar que o Cuiabá e o Coritiba vão perder, que vão enfrentar Cruzeiro e Atlético. Até coloquei que o América tem que torcer para Cruzeiro e Atlético. E aí, se o América vencer, ele já ultrapassa esses dois, se eu não me engano, empata em pontos com o Cuiabá. E aí, quem tá o primeiro dentro da zona e para fora, estão 5 times com 6 pontos, se eu não me engano. E aí, assim, se o América não vencer e 3 desses times vencerem, 3 desses times já vão distanciar muito e a briga pro América vai ser com menos times. Então eu acho que pro América uma vitória nesse sábado contra o Fortaleza é completamente inegociável. E Mancini, tinha falado da sua cabeça, ó. Fazer igual o ceifador, ó. Fazer isso aqui pra você, pai. Que você tomou o primeiro. O ceifador marcou, foi em cima de você, hein? O primeiro. Então aqui, ó. Eu tinha falado da sua cabeça rolar aí. Grande parte da torcida falou que não, que tinha que continuar com o Mancini aí. Então, papito, segura a onda aí, refresca a memória, bota essa meninada que vai correr, vai dar vida para poder tirar o América dessa situação, que vai dar bom.
E o que você estava completando que eu te cortei pela 20ª, 50ª, 90ª vez, Michael? Não, é só fazendo uma correção que eu disse 1 ponto em 15, mas é 1 ponto em 18. Em 18. Né? E se você vai com o leque-leque, eu também vou com o leque, porque nesses 2 jogos, no mínimo 4 pontos. Fortaleza e Botafogo. Para respirar por aparelhos. O Botafogo ainda... O Botafogo é lá ainda. O Botafogo... Não fica ruim, não. Fica E ruim. o Bragantino aqui, ó, o Bragantino, só pra a gente falando da Sul-Americana, o Bragantino, de repente ele não poupe contra o CAP, porque ele só vai jogar na quinta-feira contra o Oriente Petroleiro. Ó, pensa. Então pode ser que é o único resultado ruim pro América aí, seria esse lance aí. Mas... O que é que você estava falando? Que de novo eu te cortei? Não, que eu vou com... Se você vai com o leque-leque, eu vou com o leque-leque ao quadrado. Então pronto. Então o Leque venceu hoje aqui, 2-1. Tomara que seja o resultado também pro Coelhão. 2-1, já tá de bom... 1-0, gol do Passinato ou do Cavicchioli. Qualquer um dos dois que ele escolher, dá aquele tirambaço, hein? Imagina, pega a bola lá, ó, pim! A bola vai, quica no meio de campo, passa, bate na cabeça do zagueiro, o zagueiro... finge que vai tocar pro goleiro, só que bateu, encobre o goleiro, morre lá dentro, acaba o jogo. 1-0, gol do América. Só pra gente finalizar aqui, se perde sábado pro Fortaleza, mas ganha do Defensa e Justiça na terça. Como é que fica, hein? É a vida do Mancini. Como é que fica o salão, a diretoria na hora dessa? Não vai mandar. Aí continua nessa nhaca de não mandar. E aí, de repente, como é que tá? Se ele trocar o time, se ele colocar os caras descansados, igual ele fez contra o Inter, já dá um fôlego para até segurar do meu pedido de fora Mancini aqui, hashtag. Até fico nessa onda. Agora, se ele volta com os caras, sabendo que os caras estão fracos emocionalmente, estruturalmente, cansados, apáticos, destruídos, aí não dá, papai. Aí tem que sair fora. Então, ó, faz o seguinte, deixa seu comentário também, o que você acha aí do nosso querido Coelhão e do nosso querido Mancini, se fica, se vai, poupa, não poupa, quem que entra, moleque novo e tal, a turma da terceira idade lá e tal, quem que ele põe pra jogar, beleza? Deixa aí, e todas as informações desses 2 jogos aí do América, você vai ter ali, ó, como o moleque já falou, amanhã no sábado, né, a gente gravando aqui sexta-feira, no sábado você acessa lá na parte da manhã, o nosso hojeemdia.com.br, que vai ter a apresentação deste jogo contra o Fortaleza. Eu já ia falar Cuiabá também. Contra o Fortaleza. Então você vai ter todas essas informações. É próximo agora. E que derrubou, que tirou o Coelhão também, que não vou nem lembrar do América e Cuiabá, não, porque senão eu posso passar mal aqui. Então o que acontece? Acessa lá nossa abinha, Esportes América, que você vai ter todas essas informações. Como a gente falou do Cruzeiro, vamos virar aqui, vamos falar do cabuloso, do Cruzeirão cabuloso, que é o que eu disse lá no início, hein? Lembra? Musiquinha nossa do querido El Chan. Ah, mas o Cruzeiro... Rapaz, empatar com o Grêmio... Ah, mas é o Grêmio, é Cruzeiro e Grêmio, é Copa do Brasil, os 2 maiores campeões estão ali. E querendo ou não, você tem o Soares do outro lado. E tem o Bruno Rodrigues aqui, que... Rapaz, que pancada, que gol bonito, hein? Hein, mãe? Dá pra fazer um daquele ali? Hã? É difícil, viu? Ali é só pra quem tem a manha, pra quem tem o dom mesmo. Mas, que situação inusitada. Foi um bom resultado. Jogar com o Grêmio lá é difícil. Mas vamos ver que vamos pensar, no jogo de volta empata e sai nos pênaltis. E aquele gol que o Bruno Rodrigues perdeu, hein? Pois é, mas aí eu viro pra você e falo assim, e aquele lance que o Luiz Soares deu e que a bola bateu na trave e saiu, não foi? Ou bateu na trave e voltou, porque agora eu não lembro. Bateu na trave. Então não dá pra culpar só o Bruno Rodrigues, porque o Grêmio, por mais que é uma nhaca, teve chance também. Mas aí eu acho que são situações... Eu acho que o Cruzeiro criou mais chances pra ganhar o jogo. De poder ter feito um 2-0, talvez até 3, enquanto o Grêmio não foi necessariamente uma grande chance. Porque o Soares que tirou algo do nada ali. Mas é o Soares, né? Então, é o Soares. E do mesmo jeito que ele fez um golaço lá. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro criou, realmente produziu pra talvez fazer 2, 3 e ganhar o jogo, enquanto o Grêmio, ele achou os lances. Eu acho que são situações diferentes. Concordo. Nesse caso. Então, por isso que eu acho que concordo com
O Michael nessa... O Michael que, tipo assim, foi um bom resultado, mas ao mesmo tempo você pensa, pô, foi um bom resultado, mas eu podia ter encaminhado aqui, pelo menos ter ganhado um 2-1. Então eu acho que fica nesse negócio, nessa balança de foi bom, mas... tem esse eu lembro, mas. foi até no seu texto que você pôs isso, né? Foi bom, mas... eu acho que o Pepa falou sobre isso, falou que o Cruzeiro produziu muito, que podia realmente ter saído com a vitória aí, até coloquei lá no Versal, coloquei, foi bom, mas 3 pontinhos. Pois é. Versal é quando você acessa a nossa materinha lá, só pra você entender, na capa, em cima, antes de a gente põe a fotinha, aí põe ali no campinho que é vermelhinho, a gente coloca umas palavrinhas ali. Ali é o Versal, que foi onde o Leque colocou. Foi bom, mas 3 pontinhos ali. E aí depois ele põe lá um título. Mas aqui, eu também vou retirar e vou acompanhar o relator Michael agora nessa, hein? Como você acompanhou, eu estou acompanhando. Hoje eu estou bem tranquilo. Estou acompanhando os meus relatores aqui. Concordo nessa situação. Só que pra mim também é um jogo difícil, cara. É Cruzeiro e Grêmio. Claro. Dava pra imaginar, pelo brasileiro, que o Cruzeiro ia ganhar do Grêmio como ganhou no Independência? Não, realmente, assim, naquela altura ninguém sabia ainda como que ia ser esse Cruzeiro, né? Tava todo mundo meio... Você imaginaria que o Cruzeiro ia meter 4 no América? Não. Eu pensei, e até conversando com meu pai, falei com meu pai é americano, falei, pai, esse jogo pro América vai ser difícil. Por quê? Porque o América cansa no segundo tempo. Nem falei do como o Cruzeiro do Pepa tem feito um bom futebol. A gente comentando mais do América, falando com ele, a grande dificuldade é o América no segundo tempo. E que foi o que aconteceu. Que o time desandou e o Cruzeiro foi lá e fez e tinha cancha para mais. Ia fazer mais. Mas aí o que acontece? Meteu 4, depois vai contra o Grêmio, joga bem de novo, empatou, já tinha feito, que a gente comentou no programa passado, bom jogo. E Cruzeiro e Grêmio, e detalhe também, a gente esqueceu de falar uma coisa. Contra o Grêmio, o Pepa não tinha o equilíbrio que ele já tinha encontrado no meio-campo. Não tinha o Vital, certo? Conseguiu achar o Alisson para fazer a do Vital, porque contra o América ele tinha colocado o Neto Moura para fazer a do Vital, o Neto não aguentou. Neto Moura não aguentou, o que ele fez? Espertamente, recua o Neto Moura para fazer o segundo volante, vamos chamar assim, e põe o Alisson para fazer a do Neto Moura, a do Vital, que o Neto não conseguiu. Encontrou, ajustou. Só que aí, na hora que ele precisou fazer as substituições, o Machado, mas quem que entrou? Foi o Machado e o Jussa? Isso. Acho que foi o Machado e o Jussa, né? Não conseguiram corresponder do jeito que tinha acertado ali Neto, Ramiro, e o Ramiro também, hein? Não tá aparecendo pra ninguém, mas tá jogando bem. Neto, Ramiro e o Alisson fazendo ali aquele meio campo. Então, de repente, a criação, tudo que a gente falou, a gente também não considerou esse espaço que ele estava precisando de acertar, né, mãe? Com certeza. Que é o meio coração do time e a gente já falou isso. Com certeza, Paulo, concordo com você. Mas você disse que o jogo é um jogo difícil, que o empate é um bom resultado. Acho. Mas o Cruzeiro tá jogando tão bem, cara, que a gente pode se dar o luxo de lamentar esse empate. Verdade, aí eu concordo. Né? Porque se o Grêmio não tem o Luiz Soares, certamente o Cruzeiro. Tem até uma manchete de um jornal lá do Sul, que eu até não recordo qual agora, até peço perdão, que é Cruzeiro 1, Luiz Soares 1. Verdade. Né? É isso aí. Então, o Cruzeiro tá no caminho certo, né, cara? Eu acho que o Pepa tá surpreendendo todo mundo. E agora, depois desse resultado, surpreendendo e muito. E principalmente porque ele chegou e das conversas que a gente ouve, que acontecem lá na Toca, é um cara que, conversa com os caras tranquilo, segura a onda. Ele até brincou no vídeo, não sei se foi dos bastidores, que teve aquela confusão do Bruno com o Dourado. Aí depois ele lá abraçado para a oraçãozinha final. O Bruno deu passe pro Dourado, né? Então, ou seja, tem um clima legal que tá. Quando tem um problema, eles estão conseguindo cortar na hora. Exatamente. Talvez nesse próximo jogo, Leque, que é o de sábado. De sábado não, de segunda-feira. Quem ele vai? Com quem ele vai? Ele repete essa galera?
Eu acho que pelo que ele veio demonstrando desde quando ele chegou, que ele mantém o máximo do time que ele pode, eu acho que vai manter sim. Até porque quem entrou não tá mostrando algo assim a ponto de roubar o lugar de alguém, né? Então eu acho que ele muito provavelmente vai repetir o time só se ele tiver algum jogador que não pode jogar por desgaste, alguém que se lesionou no treino, alguma coisa assim. A gente torce para que não, né? Torce para que todos estejam à disposição, mas eu acho que pelo que ele já veio demonstrando desde quando ele chegou, ele vai manter o mesmo time que encarou o Grêmio. Né? Então a gente pode... E detalhe, hein? Que saiu nessa sexta agora. Que confusão essa que entrou a América, Cruzeiro, isso eu tô falando de diretores, né? Das gestões. Que confusão que eles arrumaram. Jogo do Cruzeiro marcado, segunda-feira, tudo certinho, Independência. Aí o América vai lá com o presidente Alencar. Não, aqui não vai jogar não, porque o gramado já tá castigado. Vamos, se quiser jogar, pede a CBF aí que autoriza para quarta. O Cruzeiro ficou caladinho. Vai jogar onde? Aonde que vai? Para onde? Arena de Jacaré, não sei o quê. Acaba indo para Arena de Jacaré. Começa, já tá... Pode acessar lá o hojeemdia.com.br na abinha de esportes Cruzeiro, que a gente já tem lá todas as informações das vendas dos ingressos para esse jogo, para 15 mil lá na Arena de Jacaré, se eu não me engano é 15 mil, 16 mil torcedores, uma coisa assim. Aí o Cruzeiro vai, né, no início da tarde dessa sexta, vai lá e joga aquele spray no ventilador, para não falar outra coisa, com o Dourado também, metendo um cacete na diretoria do América, falando que os caras esperaram para poder falar que não ia jogar e reclamando da CBF que autorizou tirar o jogo do Independência mesmo com o prazo vencido, hein, Leque? E com resposta do América. Assim, o Cruzeiro... primeiro saiu a versão do América, né? Foi o primeiro a falar, que o América falou que desde o dia 3 de maio que tinha avisado pro Cruzeiro que o Cruzeiro não ia poder fazer esse jogo no Independência. Aí hoje o Cruzeiro falou que no dia 3 de maio enviou pro América a relação dos jogos que eles queriam fazer lá no Independência nesse mês. Aí o Cruzeiro afirma que não teve nenhuma ressalva do América com relação a essa relação de jogos. E aí, segundo o Cruzeiro, o América só foi informar a CBF que o Cruzeiro não podia jogar nessa segunda-feira agora, na quarta, agora, dia 17. Que é quando o prazo já tinha vencido. Exatamente, porque você tem que ter um prazo de 5 dias úteis para poder trocar o jogo dentro de um raio de 50 quilômetros. E aí, se o jogo for sair desse raio de 50 km, se eu não me engano, são 15 dias úteis. É porque tem que fazer toda a logística até mesmo pro torcedor. Exatamente. E aí, assim, o jogo que agora vai ser na Arena do Jacaré, a Arena do Jacaré, ela tá a 70 ou 75 quilômetros do Independência. Então, é maior ainda, ou seja, o Cruzeiro precisava de um tempo maior, porque tá lá no regulamento geral da CBF. E do Estatuto Torcedor também tem. Exatamente. Então, assim, a CBF, que ela devia ter chegado e falado, olha, América, você avisou tarde demais, o jogo vai ter que ser aqui. Ou então a CBF devia ter falado, tá bom, América, você vai liberar o jogo pra quarta, eu vou mudar o jogo pra quarta. Ainda mais que a semana é morta, porque só tem... Pros dois times não ia fazer diferença. E tem Libertadores então, assim, e Copa. Só que aí a CBF escolheu o pior das soluções, que foi o quê? Não dá nem aí pro próprio regulamento dela, das competições, e pedir pro Cruzeiro alterar o jogo pra Arena do Jacaré, mesmo não tendo mais prazo para isso. Então o Cruzeiro reclama que o América, no dia 3 de maio, quando o Cruzeiro informou que queria fazer esse jogo no Independência, o Cruzeiro reclama que o América não falou nada na época, falou só agora, no dia 17, na quarta-feira, e que não tinha mais tempo para isso e a CBF não tava nem aí, até esqueci a palavra que o Cruzeiro usou agora. Foi Chile-Lews. Eu não lembro a palavra exata que o Cruzeiro usou agora, conivente, lembra? Ai, ó, menino bom. Eu tinha que estar novo desse jeito pra ter uma cabeça boa dessa, olha. Aí o Cruzeiro afirma que o América não tinha avisado e a CBF foi conivente com essa situação do América, sendo que pro Cruzeiro e pela regra não podia ter essa alteração, né? Mas aí no fim das contas é isso, Cruzeiro e Cuiabá vai ser na Arena do Jacaré na segunda-feira. E fica uma situação que é ruim pro torcedor, porque é aquilo que você já falou. Temos 2 estádios em Belo Horizonte. O gramado do
do Independência, literalmente vai ficar castigado, porque é muito jogo. Então tem que ter esse refresco mesmo. Mas, pô, podia ser depois, né, Alencar? Sei lá, eu não entendo, não sei o que vocês acordaram no papel aí, quem que tá certo, quem tá errado. Mas tem uma história, Mark, que a gente sempre ouve, que é o seguinte: você sabe como que você vai descobrir qual que é a verdade disso aí? Nunca que você vai descobrir. Só que tem um único jeito. Se mandou mensagem, tá ali registrado. Tá registrado. A única coisa boa disso é que o Cruzeiro ele foi a público e falou que realmente tá ficando às claras pro torcedor, não tá ficando mais nada escondido. Exatamente. O torcedor agora ele tá sabendo o que pode e o que não pode. E em meio a essa história... Aliás, o que pode não, o que acontece e o que não acontece. Exatamente. Mas em meio a essa história eu só consigo pensar no torcedor. Aquele que já estava planejando em sair do trabalho na segunda-feira, ir direto pro estádio. Horário agora, bom, né? Horário bom. Olha, Paulo, o torcedor hoje para ir no estádio tem que gostar muito de futebol. Tem que gostar muito. Porque essa bagunça de logística de campo, não sabe onde vai ser os jogos, é flanelinha, é cambista. Preço alto. É preço alto. Sabe? E ele fica ali à deriva. E é ele que movimenta o clube, né? Então eu só consigo pensar no torcedor, naquele que já estava planejando ir para o Independência, que trabalha aqui no centro da cidade, que agora não, talvez nem vá para a Arena do Jacaré por causa da logística. É sempre o torcedor que sai no prejuízo, em meio a essa bagunça. Tomara que o torcedor da capital vai estar com esse problema, mas tomara, e a gente sabe que isso vai acontecer, que as torcidas do interior também, elas merecem ter jogos grandes, jogos pra galera bons. de Sete Lagoas, né? Sete Lagoas e região. Ali a galera vai em peso pra Arena de Jacaré. A gente já acompanhou isso quando o Mineirão foi fechado, que os times tiveram que jogar lá. A galera vai mesmo, a torcida vai lotar. A gente fica lamentando, mas é pela postura das gestões de América e Cruzeiro, que já tinham chegado a acordo para gestões profissionais para jogar no Independência, para ter tido esse atrito, vamos chamar de atrito, e que tomara não aconteça mais e que tudo se resolva, porque ô Ronaldo, cola comigo aqui, pai, vê se a dica é boa, hein? Vai ali no Carlos Prates, filho, sabe ali o aeroporto que desativou? Chama a W Torre, né, que fez o Palmeiras lá e que tinha trocado ideia, que queria dar uma moral com ele no Mineirão. Chama a W Torre, vai lá, pega aquilo ali, constrói o estádio do Cruzeiro ali, ó. Pronto. Aí sabe o que acontece? Independência pro América, a Arena MRV lá pro Atlético, Cruzeiro com o estádio dele, e deixa o Mineirão pra show, porque é isso que tá fazendo mesmo. Não vai adiantar ficar, a gente vai ficar nós vamos cansar, a saliva vai acabar aqui, ó. De tanto que nós vamos ficar reclamando de Mineirão com show. Não, e por falar em questão de Mineirão com show, público do interior recebendo jogos, a gente vai ter Atlético e Cruzeiro em Uberlândia, né? Justamente porque o Mineirão vai estar recebendo um show no mesmo dia, o Independência está recebendo um jogo do América no mesmo dia e horário, então também não vai poder ser lá. E aí o Cruzeiro, que é o mandante do jogo, vai levar essa partida lá pro Parque do Sabiá, né? Então, assim, vai ser mais uma vez que o Cruzeiro vai ter que sair de BH e agora no principal jogo dele no campeonato, né? O clássico. Então, assim, é o gigante. É o clássico gigante do estado. Seria um jogo para 60 mil no Mineirão e agora vai ser um jogo que o Parque do Sabiá também comporta muita gente, né? Se não me engano, 40 mil. Mas ainda assim, o Cruzeiro vai ter que arcar com logística. Na verdade, eu acho que não, hein? Não tá sendo... Eu acho que tem a empresa que tá bancando, Tem não? Tem a empresa bancando que vai bancar transporte, hospedagem dos dois clubes, negócio assim, né? Sim, tem isso também. Mas aí é questão de, o Cruzeiro podia ter 60 mil jogando aqui perto, aí agora vai ter que viajar um dia antes, por exemplo. Então é algo que desgasta muito tanto o time quanto o torcedor. Que ao mesmo tempo que você dá um clássico desse tamanho para um torcedor do interior, de Uberlândia, vai ficar feliz de ver o jogo, da região, né, vai ficar feliz de ter esse jogo, só que aí você tira isso da capital, que é onde o jogo realmente tem que acontecer, que sempre aconteceu aqui, que tem a casa desses dois clubes aqui, e aí o jogo não vai poder acontecer aqui
por conta disso que eu já falei, que é o show no Mineirão. Pois é, então é isso, moçada. Ó, a gente vai estar debatendo sobre esse jogo do Cruzeiro, que é o que ele vai ter na segunda-feira, no próximo programa, como a gente vai estar lembrando também dos resultados de América e Atlético, que tomara que essa rodada também no Brasileirão a gente possa curtir, comemorar com os 3 vitórias, e na Sul-Americana e Libertadores os 2 também possam passar o trator e continuar a trajetória nas 2 competições. Rapidinho, porque o Lucas já tá mandando a gente acabar o programa aqui, ele manda, rapaz, ele manda mesmo. Ó. Só pra gente passar, ó, Série B, Tombense. Ê, Tombense, 4 pontos, 18º, vai jogar hoje, daqui a pouquinho já tá entrando em campo, ó, daqui a pouquinho, contra o Londrina, que é o famoso Leque, só que não é você não, viu, Leque? É o Londrina, tem que ganhar. Lá na Série C, o Pousão tá bem, viu? Pousão, por mais que perdeu o último jogo, tá em 8º, tá no limite ali da zona de classificação, vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba no sábado, 7 horas da noite. Jogo importante porque o Botafogo está em 4º. Lá na Série D, nós temos o Patrocinense, que pegou a vaga do Vila, né, que não quis. O nosso querido Patrocinense, ele tá bem também, viu? O Patrocinense, ele tá com 4 pontos. Nosso querido Cap daqui, 4 pontos. Líder do grupo 7. Vai jogar fora de casa contra o Operário do Mato Grosso no domingo, 7 da noite. E temos o clássico na segunda-feira também, 8h30 da noite, que é Democrata e Atlético. Para mim é clássico. Democrata e Atlético pelo grupo 6. Democrata com 4 pontos, Atlético com 3 pontos. Democrata em segundo e Atlético em 4º. Vitória para eles. E antes da gente fechar, ô Luca, repete pra gente aí esse QR Code bacana, que é para você acessar e escolher o melhor curso, aquele que vai casar mais com o seu estilo, das faculdades Promove e Kennedy, porque tá rolando a inscrição para o vestibular desse ano. Então, tem opção, diversos cursos, opção EAD, opção 100% online, presencial, acesse e não deixe de fora, viu? É bom pro seu bolso e pro seu futuro. Cola comigo, hein? Cola comigo que eu tô te dando ideia que o trem é bom. E para fechar aqui pro Luca ali, passar a régua. Maicão, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tamo junto. Torcendo pra essa rodada a gente comemorar igual comemoramos nessa. Leque, Valeu, bom jogo pra você, acompanha aqui que o Leque vai estar fazendo os jogos aí do final de semana, então acessa lá o hojeemdia.com.br. No final do jogo vai ter a matéria completa, estourando capa, com os resultados que serão positivos. Vem comigo, que trem lá de Mind não sei o que, Mind Founder, um negócio assim, que é o poder da mente. Faz isso aí que o trem vai dar bom, hein? Banho de sal grosso, boa oração para esses times aí e que a gente consiga comemorar no próximo programa, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.